E aí, pessoal, boas, tudo bem? Nossa comunidade cristã tem estudado a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E eu quero partilhar contigo um pouquinho daquilo que nós temos aprendido e que tem abençoado as nossas vidas. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita no ano 55 depois de Cristo, 4 anos apenas após a fundação dessa igreja, que foi no ano 51. Nós podemos ter o registro, ver o registro desta igreja nascendo em Atos capítulo 18, quando Paulo foi a Corinto, começou ali a proclamar o evangelho enquanto fazia tendas, trabalhava com couro e juntou-se a Priscila e Áquila nesta atividade, até que chegasse os seus amigos, os seus companheiros, e então dedicou-se completamente à pregação. Enquanto Paulo crescia na sua influência e no seu ministério em Corinto, cresceu também a perseguição e a oposição à sua pessoa e à sua mensagem. Paulo fez isto a partir da sinagoga, como era de costume, e a sinagoga o expulsou de lá. Paulo passou a pregar numa casa logo ao lado, a casa de Tício Justo, e o próprio chefe da sinagoga, chamado Crispo, converteu-se ao Senhor, reconheceu que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, que concretizava todas as esperanças messiânicas de Israel. Quando isto aconteceu, um anjo do Senhor apareceu numa noite em visão para Paulo, em meio a estas perseguições todas, e disse para ele: Olha, fique firme, eu tenho muita gente nessa cidade e nada lhe causará nenhum dano. É muito interessante esta informação, porque Paulo foi encorajado por Deus a permanecer naquele lugar e saber que, muito embora houvesse uma perseguição contra ele e a sua mensagem, o Senhor estaria com ele e que havia mais pessoas naquela cidade para conhecer a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Muitas vezes é disso que nós precisamos na nossa jornada, que Deus dê aquele empurrãozinho, aquela certeza, aquela convicção de que nós estamos no caminho certo. E às vezes Deus traz isso para nós ao coração, por intermédio de uma palavra, de uma pessoa que diz alguma coisa para nós, de circunstâncias, às vezes um sonho, uma visão mesmo. E a própria palavra de Deus, é claro, a trazer clareza para o nosso chamado e para aquilo que estamos fazendo. Portanto, naqueles 4 anos, Paulo estava em Éfeso, que se passaram, Paulo estava em Éfeso, naqueles 2 últimos especialmente, ele tinha muitos contatos ainda de Corinto ativos, como por exemplo os da casa de Cloé. Entre outros que vemos no final ali da carta de Romanos, ele fala de muitos nomes, por exemplo, aquilo certamente também acontecia em Corinto. Ele tinha lá os seus amigos, as pessoas que poderiam noticiar sobre a igreja de Corinto. E por esta causa, Paulo escreve uma carta 4 anos depois para esta igreja que ele mesmo começou, para ajudá-los a solucionar alguns problemas que a comunidade estava vivendo. Era uma igreja que parecia estar com problemas de divisões, de preferências entre líderes, problemas de brigas internas em que irmãos levavam uns aos outros para os tribunais, a crise entre a carne sacrificada a ídolos, se podia comer, se não podia comer, perguntas sobre o casamento e orientações nesta questão entre um cristão casado com uma pessoa que não é cristã, como proceder, até mesmo dons espirituais em que parecia haver disputas entre pessoas que achavam-se mais importantes do que as outras por causa dos dons extraordinários, espetaculares e mais visíveis, como também questões relacionadas à doutrina da ressurreição de Cristo. Paulo escreve, portanto, para responder a essas questões e ajudá-los na direção de soluções práticas para a vida cristã de uma igreja unida na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Afinal de contas, essa é a vontade de Jesus, segundo João 17, é que sejamos um em Cristo. E Paulo cobra a maturidade desses irmãos. Apenas 4 anos de igreja e Paulo cobra maturidade. Isto é interessantíssimo, porque se nós aplicarmos para a nossa vida, quantos anos temos de caminhada com Jesus? E será que somos maduros o bastante, maduros o suficientes para não fazermos divisões, não vivermos em disputas, não apegados a orgulhos, a nomes, a teologias, de forma a fazermos rachas e divisões no meio da comunidade, no meio do povo de Deus? Esta é uma coisa muito importante, muito séria. A nossa visão sobre os dons espirituais, sobre o nosso chamado e vocação para a igreja e para o mundo, todas essas coisas são extremamente úteis para a nossa caminhada atual. Vale dizer
que a igreja de Corinto estava numa cidade que não perde em nada para as características das nossas cidades atuais. Uma cidade portuária que localizava-se num istmo, com dois portos, um a leste, um a norte. Muitas riquezas passavam por aquela cidade. Ali estava o trono proconsular. Havia os jogos istmicos com todo aquele culto a Apolo, ao próprio corpo, ao culto à beleza masculina. Os homens eram, portanto, incentivados e motivados a terem corpos sarados, as disputas desportivas, as pessoas a buscarem o seu lugar ao sol, a serem os melhores e, portanto, fazerem grandes sacrifícios para que fossem os campeões nesses torneios. Além disso, o templo de Afrodite, que ficava em cima de um despenhadeiro, de um penhasco de 500 metros de altura ou mais, que ficava ali em Acrocorinto, né, este templo de Afrodite, com muitas prostitutas cultuais. Estrabão chega a dizer que eram 1000 prostitutas cultuais que ficavam lá a serviço desta liturgia idolátrica e bastante imoral, e portanto a cidade sofria desta fama de imoralidade, de um lugar de prostituição, de fornicação, além do que tantas pessoas diferentes a entrar e a sair por meio daqueles portos, judeus, gregos, romanos, escravos, soldados aposentados. Então uma cidade de muito movimento, que alguns chegam a dizer que poderiam ter 100 mil habitantes, outros chegam a dizer que era possível ter mais de 500 mil habitantes. Portanto, uma carta muito útil, muito rica para a prática da vida cristã e, em especial, como ser comunidade de Jesus em meio a todos esses desafios que penetram também a vida da igreja. Afinal, a igreja de Jesus não se desenvolve numa situação neutra, no meio do vazio, num mosteiro separada numa montanha, longe da cultura, longe das penetrações que o contexto faz, mas ao contrário disso, nós nos relacionamos com a política do mundo, com o entretenimento, com as pautas que estão presentes e que interferem a vida em sociedade. E o apóstolo Paulo, ele lança aqui o seu fundamento, que é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento sobre a igreja senão Jesus Cristo. E quando ele foi falar àqueles irmãos, ele lembra que ele não foi com palavras de eloquência e de sabedoria humana, mas ele nada quis saber senão a Jesus Cristo e este crucificado. Jesus é a sabedoria de Deus, se tornou para nós redenção e justificação, e portanto, se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. Portanto, esta é uma carta que vale muito a pena ser olhada com carinho em nossos dias e é ótimo para o nosso crescimento em meio a uma cultura urbana como a dos nossos dias. Espero que isto abençoe a sua vida. Vamos caminhar aí com algumas palavrinhas devocionais nas próximas semanas em cima de versículos que Deus tem falado ao nosso coração. Um grande abraço.